with us, if you can, immediately after this service, the speaking service, for the communion and foot washing. How many ever heard of foot washing? E agora não esqueçam de ficar conosco, se vocês puderem, imediatamente após este culto, a parte da pregação para a comunhão e o lava-pés. Quantos já ouviram falar de lava-pés? You're just at home here as a pocket is in a shirt. Bem, pois você simplesmente está tão em casa aqui quanto um bolso está numa camisa. Because the Bible, we think, teaches it. So we Agora, cremos nisto porque a Bíblia, nós pensamos, ensina isso. Então, nós queríamos que vocês pudessem ficar e estar conosco. Está deitada ali no corredor, numa cama, esposa de um pastor. Isso honra a Deus. Amém. Aqui, na leitura de ontem, somente vocês apenas ouçam. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Castelo Forte, conta-se que os amigos de Lutero o sequestraram. Amigos, não foram inimigos. E para garantir a sua vida, deixaram-no preso num castelo. E ali então ele recebeu esse hino. Esse hino vazou as barreiras dos séculos, né, dos tempos aí, e línguas, idiomas, e é cantado no mundo todo. Castelo Forte é o nosso Deus. Vamos cantar? Baixando ao céu vou, baixando ao céu vou.
Aleluia! Amém, amém. Assentai-vos, irmãos, assentai-vos. Agora, vamos fazer o seguinte, os pastores que chegaram por último, os obreiros, que não se apresentaram, por favor, se querem fazê-lo, venham aqui à frente, dar seu nome, sua cidade e também levar uma lembrancinha, que é uma fita pregada por volta de 92, já me esqueci, 93, dezembro de 93, né? Muito bem. Boa noite com Jesus, que Deus continua nos abençoando. Pastor Antônio Matoso, São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Me acompanha minha esposa, minha filha, por favor, fique de pé. Está ali. Deus o abençoe e mais irmãos, meu irmão, cunhada, mãe, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Boa noite com Jesus. Rosano Rosa, Cáceres, Mato Grosso, sempre ao lado do pastor Juvenal Francisco do Carmo. Amém. Aleluia. Pastor Amadeu, Patos de Minas, Minas Gerais. Eu perdi um pedacinho da vida ontem, né? Mas estou aproveitando de novo, estou tentando recuperar, comer bastante agora para recuperar o de ontem que eu perdi, né? E toda carta assim, tem resposta, né? A resposta das cartas que nós recebemos amorosa, amavelmente para o encontro, a nossa resposta é a nossa vinda, né? A nossa vinda. Sempre nós respondemos. Mas eu quero responder uma frase da carta. Eu sinto orgulhoso por ser filho deste ministério também. Amém? Senhor Jesus nos abençoe a todos. Amém? Estamos aqui e temos sido abençoados hoje pela manhã. Não foi possível estar ontem, um motivo que é justificado. Às vezes pensa-se que não há, mas sempre há algum motivo justificado, né? E eu pensei que eu nem viria. E ontem pela manhã eu melhorei, probleminha de saúde, e aqui estou pela graça de Deus. Wagner Borges, Araguaína, Tocantins. Boa noite para Araguaína, né? Pastor Edson Rodrigues, ao lado do pastor Mauro, e algumas cidades ali, circunvizinha. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Deus abençoe. Irmão Natal, Brasilinha, estado de Goiás, e ao lado do pastor João Pereira dos Santos. Deus abençoe a todos. São quantas? Uma sua, mais dois, duas. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Pastor Gazon Nunes Silveira, Bebedouro, São Paulo. Ontem o pastor anunciou que eu só poderia estar no final da semana por motivo de saúde, mas o Senhor prosperou meu caminho. Estou aqui. Deus os abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Pastor Joel Lins, Cidade Araras, Deus vai abençoe. Amém. Deus abençoe. Irmão Valdir Minelli, auxiliar do pastor Valdemar em Ribeirão Preto. Deus os abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Luiz Carlos dos Santos, auxiliar do pastor Euclides Paro. Deus abençoe. Não pastor, mas um diácono ao lado do pastor José Borges, no sul do Pará, Tucumã, São Félix do Xingu e regiões e também nas matas do Pará. José Pereira da Silva, conhecido no São Félix, no Pará, por Zé Fumaça. José Temoso. Auxiliar Arnaldo de Oliveira e Silva, ao lado do pastor Denis Roberto, ali em Angical, no estado da Bahia. Muito obrigado. Boa noite com Jesus. Amém. Jair Flores e Silva, Manaus, Amazonas, está conosco com a minha esposa e também a irmã Edna veio na frente. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Boa noite com Jesus. Amém? Só com Jesus nós podemos estar aqui, né?
Pastor Manuel Antônio dos Santos Teodoro Sampaio, São Paulo. Amém. Deus abençoe. Olha, não vão sair daqui com uma doutrina que só pode saudar com um boa noite com Jesus, não. Aleluia. Justino Barbosa, militando em Anápolis, ao lado do pastor Mauro Cardoso. Amém. Deus abençoe. Espero que não seja igual de dezembro, que foi limpo. Ele está dizendo que espera que não seja igual a dezembro, que foi em branco. Devia ter trocado, né? E só... Nelson Gomes da Silva, Vicente de Carvalho, Baixada Santista. Deus abençoe. Bem-vindo. Mais alguém? Ficou. Amanhã à noite nós vamos ouvir o irmão Marcos Duarte sobre o amor divino também. Amanhã. Tomorrow night. You preach. Will preach. Glória a Deus. Muito bem. Irmão pastor Nurivan, cadê você? Nurivan Cassiano. Está escondido? É. Eu quero uma palavrinha sua depois desse hino, com o conjunto, o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus. Olha, de manhã, começa às 7h30 a parte devocional aqui com os pastores e vamos com a reunião privada até às 10 horas da manhã. 10 horas, então, é aberto ao público. Eu não sei realmente se deve ser continuado o assunto de hoje, de manhã, que foi matrimônio. Para mim, são coisas essenciais, mas há outros, pode ser que haja outros que acham que não é muito necessário, não é? Pode ser que haja. Vamos ouvir o hino primeiro? Vamos. Além do céu
Deus seja louvado. Amém, graças a Deus. Irmão Norivan Cassiano, eu quero fazer pergunta. Quero fazer pergunta para o irmão. Certo. O irmão, cada vez que participa de um encontro, vai chegando, tirando conclusões. Existe objetivo mesmo, benéfico, coisa. O irmão julga necessário o encontro de pastores? Olha, tem benefício? Traz benefício para o ministério, para a igreja? Tem a ver alguma coisa? Olha, pastor Joaquim, eu acredito que não só eu, mas, por que não dizer todos os ministros, que este companheirismo, aliás, foi uma ordem do profeta desta era, como nós já vimos, a mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. E eu tenho dito, inclusive, nós conversamos até poucos dias com o pastor João, eu acho que todos os ministros, ou cada ministro em particular, deve fazer tudo para manter este companheirismo. Essa é a conclusão que nós temos chegado. Pastor Norivan, agora me diz uma coisa. Na sua visão, o que você acha que pode ser feito para melhorar esses encontros, esse companheirismo? Porque é imprevisível. Ninguém pode dizer tem que ser assim, assim, metodizar a coisa, sistematizar. Mas o que é que pode ser feito para melhorar? O que o senhor teria de queixa que pode ser consertado? Pode ser franco, pode ser franco. Por exemplo, o senhor sair da frente. Sem demagogia, sem nada disso. Claro. Olha, irmãos, como a gente vem para os encontros com aquele objetivo de aproveitar, ontem eu disse para o pastor João, já enchi páginas aqui de anotações que vou levando. Nós conversamos ontem depois do culto à noite. Então, de todos os modos, os encontros são proveitosos, não resta a menor dúvida. Agora, se o senhor disse isso aí, eu vou emitir a minha opinião. Nós respeitamos, aliás, a presença dos irmãos, muito bom, principalmente no segundo período, na parte da manhã. Agora, eu particularmente creio assim, já que o senhor me deu essa liberdade, nós vamos ter essa semana apenas 8 horas de encontro entre os pastores, para tratarem de assuntos, para nós termos aquele aproveitamento através de perguntas e respostas, através de palestrazinhas entre um pastor e outro. Então, eu particularmente acho que se nós tivéssemos um encontro até o meio-dia somente com os obreiros, eu sei que muitos irmãos vão se sentir um pouquinho, né? Eu queria estar junto e tal, mas é porque o sentido, o objetivo do encontro, eles são para os pastores. Então, eu particularmente acho que nós estamos perdendo. Nós vamos ficar uma semana aqui e vamos ter, embora nós temos proveito nos cultos, no segundo período, é claro. Mas não é a mesma coisa. Não é feito com a liberdade que é feito. Exato, simplesmente isso. Nós não temos aquela mesma liberdade, alguns probleminhas no nosso campo que nós queremos perguntar, pastor, me ajuda, como nós vamos... Então, é muito bom a reunião com todo o povo, mas em termos de aproveitamento para os ministros, nós estamos perdendo. Tem 2 abonos aqui para a ideia dele, vem cá. Vem aqui pessoalmente. 2 abonos? 2 apenas? Hein? Não, fala aqui. Eu concordo perfeitamente com o Norivan. Eu penso que mais tempo para nós, o nosso tempo encurtou muito mesmo. Eu concordo com a ideia dele. É o abono. Amém. Por que você pergunta se você serve? Você joga no mesmo time dele? É por isso. Ele é o Beck lá dele. Porque na verdade, hoje tivemos 2 horas. Menos de 2 porque deu um problema no som e tudo. Mas digamos 2 horas entre nós, os ministros. Amanhã mais 2, depois mais 2. Até sábado nós vamos ter apenas 8. E olha, eu gostaria demais. Joaquim Rodrigues, o que é que o senhor vai falar? Você perguntou se serve para quê? Ué, mas serve para abonar ele. Se quiser que eu escrevi aqui, quer dizer. Fala aí.
Olha, eu creio que isso é falar das bênçãos. A gente é abençoado, não tem tanto, né? A prova é que a gente vem até aqui, as igrejas é abençoada, a gente alcança conhecimento, um puxa a orelha do outro, mas não arrancando tá bom, né? Você não está embaraçado, não? Não, não. Embaraçado é pior para isso, né? Embaraçado é só para ele aqui, só. Mas se ficasse assim, com os pastores, com tudo, eu acho que cada pastor que hospeda o encontro, ele tem a sua direção, ele tem que respeitar, é claro, né? Ele tem que respeitar a direção de cada pastor, mas seria melhor. Mas como é que foi na circular? Você tem alguma sugestão, telefone ou escreva? Como é que foi? O senhor fala na circular que o senhor mandou? É. Eu não estou lembrado. Não está lembrado, né? Duas, né? Foram duas. Escuta aqui. Então, fica aí, olha. O público diz assim, mas por que isso diante do público? É mensagem. É bênção para vocês. Compreende? Nunca isso aqui foi uma ditadura, você sabe disso. Nunca houve isso. Há uma liderança de Deus, não é certo? Uma liderança de Deus. Se der a impressão em outro país que isso aqui é um grupo fechado, não, confundir um grupo unido com um grupo fechado. Um grupo unido, diz o irmão Branham, vocês são um grupo unido. Agora, grupo fechado é outra coisa, muito diferente. Isso é denominação, é fétido diante de Deus. Não é certo? Então, irmãos, acabou a reunião das 10 horas para vocês. Mano Orivan derrubou. Joaquim, você tem que falar pelo telefone cedo amanhã, porque vem muita gente que não está aqui. Atenção, irmãos. Hã? O outro lado? Você é do outro lado? Esse aqui é do outro lado. Ele é dos contra. Glória a Deus. Isso aqui não vale bem, não. Sim. Eu tenho uma sugestão. Eu tenho uma sugestão. Neste encontro, deveríamos aceitar assim. E a minha sugestão é o seguinte, que o pastor local, então, estude e dê uma chance a essa gente que viaja de longe, que está assistindo também só os cultos da noite, que pelo menos haja um ministro ou pastor local que dê uma palestra, uma mensagem, pelo menos de 60 minutos em cada um desses dias, para o público. Um dia só, então? Não, pode ser todos, 1 hora de prazo em cada dia, para o público, nesse mesmo horário que o senhor está dizendo. Quer dizer, que aumentaria 1 hora a mais para os pastores discutirem e eles teriam 1 hora de encerramento. Eu estou diminuindo, eles estão alegando que o senhor está tomando 2 horas a mais para o público e ficando só 2 horas para nós. Então eu estou sugerindo que dê 1 hora para o público, pelo menos, durante todos os dias. Agora, neste encontro, eu tenho temor de alterá-lo. Claro. Bom, o senhor pediu só uma sugestão e eu dei a sugestão. Agora, o que sucede é isso. Faz as contas, nós vamos ter apenas 8 horas durante todo o encontro de reunião entre nós. E eu acho que isso é muito pouco. Aquelas palavras de Jesus, quando eles falaram do desperdício lá daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, eles alegaram muita necessidade dos pobres. E Jesus falou assim, ó, os pobres vocês sempre os terão. E nós agora, problemas, discutir entre pastores, todos esses 20 e tantos anos que eu estou aqui, nunca chegou ao fim. Nós podemos ocupar o tempo até dos cultos à noite, que ainda continua problema. É por isso que... Eu vou te passar uma coisa. Talvez o pastor Francisco não entendeu bem. É natural, a gente entende. Nem todos entendem perfeitamente bem, diz o irmão Branham. Agora... Calma, irmão, calma. Agora,
Agora, o que eu quero dizer, nós não estamos reunindo para tratar de, como o irmão disse. Fala assim, não é me isso? ajuda aqui, meu João. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos muitas coisas, eu tenho algumas coisinhas que gostaria, coisa do campo, que ajuda e tudo, mas não vai ter tempo, desse jeito não tem tempo. Agora, nos encontros regionais, nós não tratamos de assuntos de maior relevância, deixamos para o encontro nacional. Mas só que o encontro nacional não está tendo tempo. Nós temos que ser claros nisso aí, não está tendo. Agora, contudo, se quer prosseguir dessa maneira, olha, o irmão Brana disse, acatar a vontade da maioria, e eu perfeitamente acato. Só que nós estamos sendo muito prejudicados nessa parte. Escuta aqui, e o povão agora? Como é que vamos fazer? Vamos consultar o povão? Consultar os pastores. Pastor Royal, o que você disse? Bom, eu penso um pouco diferente dos dois. Já que o negócio é polêmica mesmo, né? Falei para o irmão José, corre sentar, senão vai sobrar para você já. Irmãos, eu penso o seguinte, é claro que a gente sente muito assim, desejo que o povo receba também. Eu acho que o pastor Francisco está certo nessa parte que ele falou, mas o pastor Nelson Cassiano também não está errado, porque quando o irmão Brana falou que a reunião, ele falou que era reunião de pastores. A gente entende pela mensagem que o irmão Brana se referiu à reunião, essas reuniões eram de pastores. Agora a igreja recebe a sobremesa, a igreja recebe a sobra, que seria a noite. Então joga um aroma sobre a igreja é abençoada com todos os ministros à noite, mas segundo o que eu vejo na mensagem Pontos ao Lado de Jesus, o irmão Brana se referiu à reunião de pastores. Agora, todavia, porém, contudo e no entretanto, eis que se não quando, não nunca, jamais, em tempo algum, se eu quisesse, eu pudesse, a vontade desse, mas todavia, porém, eu digo que o pastor Francisco também não está errado, não. Isso cura também. Cura também, não cura? O irmão Francisco está pedindo para disputar nas palmas. Palmas para o Monorivan. Amém. Palmas para o pastor Francisco. Palmas para o pastor Francisco. Olha o tamanho. Foi menos. Perdeu. Me permite falar uma coisa. 2-2. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas, gente, o irmão Isaías, solta aí a fita de hoje de manhã um pouquinho. Vamos ver, matrimônio. Solta aí, vamos ver. Não, fica aqui. Tá tão bom. Esse fator, como deve ser encarado hoje. Isso em função do Espírito que Jesus disse, Jesus profetizou, São Paulo também, todas as escrituras do Novo Testamento, que atuaria neste fim de tempo. O respeito perderia o seu sentido, seria encarado como uma falta de hombridade, falta de personalidade. Quando uma pessoa vê a outra respeitando, acha que qualifica de conivente e de pessoa sem personalidade própria. O mundo natural classifica dessa forma. E com isso, o casamento está na condição que Jesus profetizou no seu sermão profético, capítulo 24.
Não precisa ler, que o profeta disse que depois da salvação, a coisa melhor que Deus tem para dar para um homem é uma esposa, o que significa uma família. E isso deve ser exatamente através do matrimônio. O matrimônio deve começar no pilar de fogo. Casamento, divórcio, parágrafo 236. Deve ser de coração para coração, sob uma revelação. De coração para coração. Terminando, concluindo, oficializando aquele matrimônio com o juiz, a lei e a igreja. Todas as coisas perfeitas em Deus são compostas de três. Deus é completo em três, diz o irmão Branham. Então, ninguém deveria se casar antes de ter uma revelação de coração para coração. O profeta foi acusado disso. Ele disse: eu não sou culpado desta heresia de casamento espiritual. Mas o pilar de fogo não negou. Muito embora isto tenha sido confundido por falta de entendimento de muitos e propositalmente muitos fizeram de propósito, sempre para diminuir o irmão Branham diante das famílias, diante da sociedade, diante da igreja. Acusaram-no de que ele estava pregando casamento espiritual. E baseado em textos isolados, até hoje existe doutrina dentro da mensagem que o Senhor diz através do pastor: a sua esposa não é essa com quem você está casado, é aquela irmã que está casada com aquele irmão, e a esposa dele é casada e vice-versa. Vocês estranham que isso haja, mas existe. Isolando textos, é que se obtém todas as heresias que existem no mundo. Não há heresia em relação ao cristianismo que não seja baseado na verdade. Não há. Não há nota falsa sem que haja a verdadeira, para servir de base. Nós nunca podemos perder a consciência do que significa realmente matrimônio. E isso envolve o sacerdócio. Envolve o sacerdócio. Porque o matrimônio não é simplesmente para regularizar, normalizar, ordenar, fazer uma ordem social, moral. Não é para isso. É diferente. Casou na lei, casou na igreja, tudo bem, é marido e mulher. Mas os casamentos errados não são, propriamente, aqueles que se ajuntam. Não são somente aqueles que, bem entendido, se esse roncado saísse, me ajudava tanto, né? Como que eu dizia? Aquele que se ajuda, não é somente, é o termo somente. Bem entendido. Muitas pessoas, a maioria, estão se ajuntando através do juiz e da igreja. É exatamente isso que eu estou confirmando. Não é certo? Então, foi na lei, foi na igreja e estão casados. Vão viver vida íntima, gerar filhos,
Mas é tão errado quanto aquilo que o irmão Brana afirma. Você pode ter a companheira errada aqui nessa terra. Consequentemente, você pode ter o companheiro errado aqui nessa terra. Ele disse, lá no milênio isso será consertado. Você terá o seu companheiro certo, a sua companheira certa. Nós não temos o porquê nos desviarmos disto. Foi, sem dúvida alguma, o casamento errado que trouxe o dilúvio, o juízo sobre a terra. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e se casaram com elas. Não tem que se estender comentários sobre isso. Casamento errado trouxe o juízo sobre a terra. E o casamento errado superpovoou o mundo novamente. Há uma explosão demográfica. E filhos trazidos de uma maneira casuística, mesmo através do casamento na lei e na igreja. Então, uma vez que esse estudo é gravado, é filmado, e que pode ser usado em escolas dominicais e coisas assim, pelas famílias, vamos tratar desse assunto de uma maneira mais séria, não como quem tem tudo sobre o assunto, não como quem preenche os seus requisitos. O irmão Brana, quando tinha um problema sério com sua família, um irmão queria falar com ele. Ele não atendeu o irmão. E o irmão insistiu, ele disse, envolve a sua família. E o irmão Brana já sabia e disse, respondeu para ele, eu estava predestinado para passar por isso desde antes da fundação do mundo. E se eu parar para te ouvir, eu vou só me afundando. O matrimônio é um estado no qual um homem e uma mulher podem viver juntos em relação sexual com a aprovação do seu grupo social. Isso é que é matrimônio, socialmente falando. Isso é que é o casamento. Vamos repetir, o matrimônio é um estado no qual um homem e uma mulher podem viver juntos em relação sexual com a aprovação de seu grupo social. O adultério, por sua vez, e a fornicação são relações que a sociedade não reconhece como constituindo um matrimônio. São relações extramatrimônio, extracasamento. Então aí se constitui o adultério, se constitui a fornicação. Pode-se ter um namoro fornicário, sem contudo terem relação sexual. Um namoro fornicário. Agora, tudo isso tem um paralelo com o espiritual, com ministérios. Nós vamos ter que relacionar uma coisa com a outra, porque assim nós vamos obter um resultado duplo, um resultado benéfico em todos os sentidos. Agora, que se diga de passagem, palestra alguma vai fazer família feliz. 2 horas de casamento pregando um sermão até a noiva desmaiar, e gente não vai fazer aquele casamento feliz. Não. Há muitas pessoas que têm
casais que foram casados por pessoas erradas. Muito bem. Agora vamos continuar. Esse tipo de palestra pode ser em um auditório misto ou teria que ser só com os pastores? Se fosse só com os pastores, teria sido bem aproveitado o tempo? Olha, pastor Joaquim, de todos os modos, essas palestras são proveitosas. Se eu pegar o caderno e mostrar para o senhor o que eu notei, tanta coisa que eu notei dessa palestra, é claro que são. Não resta a menor dúvida. Agora, talvez o senhor esteja dizendo isso para defender a ideia que deve continuar assim, com as reuniões que eu vou. Eu quero chegar à conclusão, como é que eu vou sair dessa? Bom, os próprios irmãos, a igreja, de uma forma geral, entendem que os pastores estando bem posicionados, com essas reuniões, tratando de assuntos relacionados a eles mesmos, ao bem-estar deles mesmos, eles sabem entender isso. Eles sabem que essa parte do dia é destinada a nós mesmos, irmão. É nós mesmos, à noite com eles. Eu, por exemplo, eu estou convencido pelo irmão Norivan. Eu estou convencido. Eu estou convencido. Eu não mudaria. Já que está eu não mudaria nesse encontro. Mas para os próximos, deixaria esse período só para os obreiros. Vocês estão dizendo assim, mas agora, o culto de quarta-feira, é isso? É sim. É uma grande mensagem para você. Você vê como é que são deliberados, resolvidos os nossos problemas de ordem do dia, etc, etc. É uma mensagem que você leva para casa, que com diálogo você resolve o seu problema com a sua mulher, com o seu marido, sem precisar gritar, sem precisar xingar, sem precisar bater, não é certo? Então, você está levando uma grande mensagem. Eu estou convencido pelo irmão Norivan, o argumento do irmão Norivan. Me permite dizer uma coisa, que eu levei em tom de brincadeira também, porque a gente não quis, né, se comprometer assim, porque o que o pastor Francisco falou também tem o seu lado certo. Agora, pela mensagem, a reunião é de pastor, de manhã de pastor, à noite, tudo bem. Agora, é claro que todos os pastores aprendendo aqui durante todo o período da manhã, é claro que todos eles terão para distribuir as suas igrejas, ou então a beneficiada seria só essa. A menos que leve as fitas, pastor. Agora, eu tenho um pensamento, pastor Joaquim, que pode ser aceito também. Então, pastor Francisco, vamos assim determinar um dia ou dois, uma palestra de 1 hora, como o pastor Francisco seja disse. aberto um dia para... Exato, pastor Norivan. Vamos dar um exemplo. Para a alegria da igreja e benefício desses que viajam no sacrifício e vêm aqui, nós determinaríamos um dia ou dois, uma palestra de 1 hora. Isso não iria danificar o nosso tempo, que é apenas um dia ou dois, né? De 1 hora. Então, aquele povo que veio aqui conhecer os pastores e querem participar, eles terão o privilégio de um dia ou dois de uma palestra de 1 hora. Eu sugeria isso. Bem. Agora, espera só um pouquinho. Eu tenho participado de convenções em vários países, na mensagem. E em todas essas convenções, todas elas o povo participou. A reunião com pastores foi muito restrita, muito pouco, só pastores. O senhor mesmo já viu isso. Agora, tem uma coisa, que modéstia à parte, também eles não têm o companheirismo que nós temos. A questão também, pastor Joaquim, porque na verdade a gente observa que é muito gostoso a participação do povo, mas em termos assim, de aproveitamento mesmo, aí fica um pouco devendo. Olha, eu creio que a palestra, domingo de manhã, nós vamos ter uma palestra com o pastor Joaquim, com todos os pastores juntos, o povo, então não vai ficar sem palestra o povo. Agora, o horário nosso, isso é sagrado. Mesmo que seja com dificuldade, eu estava pensando, o que nós pastores, estamos precisando de fazer é tomar mais Dezepam, para esquecer os problemas do outro culto e as mágoas, você entendeu? Porque aí nós ficamos em torno só das mágoas, daquela coisa, desabafo, e tira o essencial para nós. Que a mulher, para esquecer a dor do parto passado, Deus multiplica Dezepam nela para esquecer. E é o que nós estamos precisando.
esquecer o passado, esquecer as coisas do passado e as reservas para tratar do assunto com sinceridade nesse período que é para nós aqui. Foi forte, mas o senhor... então tá bom. Isso aí já é outros 500, né? Muito bem. Então, como é que eu devo fazer? Agora, pastor Iraci. Como é que deve se fazer? Aquele pai de família que só resolve as coisas com grito, aquela mulher, ele está dizendo, olha, está vendo, não é com gritos que se resolve as coisas. Não é com histerismo, não é com gritaria, não é com nervosismo. Como é que se resolve isso aí agora? Eu fiquei numa sinuca, irmão. Para essa reunião, segue essa programação. Você está de acordo, irmão Noivan? É como eu Você é o juiz agora. O que você decidir, está decidido. Não, eu estou de pleno acordo. Você está de acordo, irmão João? Olha, viu, pastor Joaquim? Porque até a manifestação do povo foi uma manifestação consciente. Eles sabem que nós tendo mais reuniões entre nós mesmo, é benefício deles. É claro. Então eles sabem disso, é claro. Eles não... Agora, então eu creio o seguinte, nós podemos... Já tivemos até aqui, podemos ir até o final dessa maneira, não resta a menor dúvida, não há problema. Então agora, amanhã seria assim, porque está em tempo. Tem tempo. Então, a minha opinião, no caso, nós teríamos ainda amanhã, porque não dá mais tempo, tem gente que não pôde vir, está em casa e vai vir amanhã 10 horas. Então, teríamos, por exemplo, mais amanhã, da forma que está vindo, e a partir de sexta-feira, de depois de amanhã, sexta e sábado, nós aproveitaríamos todo o tempo. Então amanhã vocês vêm porque tem uma palestra com o pastor Walter Gonçalves, muito especial. Eu vou parar com o matrimônio. Glória a Deus. Deus abençoe. Só uma frase, me veio isso, olha, não se balança o barco, especialmente quando se está dentro dele. Não se balança o barco? Especialmente quando se está dentro dele. E este companheirismo é um grande barco que estamos dentro. Amém. E em time que está ganhando não se mexe. Glória a Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. É mensagem ou não é? Tem alguém triste aí? Conta-se que um rei foi certa manhã em seu jardim, encontrou as plantas murchando e morrendo. Perguntou ao carvalho, que ficava junto ao portão, o que significava aquilo. Descobriu que a árvore estava cansada de viver, porque não era alta e elegante como o pinheiro. O pinheiro, por sua vez, estava desconsolado, porque não podia produzir uvas como a videira. A videira ia desistir da vida porque não podia ficar ereta e nem produzir frutos delicados como o pessegueiro. O gerânio estava agastado porque não era alto e fragante como o lírio. E o mesmo aconteceu em todo o jardim. Chegando-se ao amor perfeito, encontrou sua corola brilhante e erguida alegremente como sempre. Muito bem, amor perfeito. Alegro-me de encontrar, no meio de tanto desânimo, uma florzinha corajosa. Você não pense nem um pouco, você não parece nem um pouco desanimada. Não, não estou. Eu não sou de muita importância, mas achei que se no meu lugar o senhor quisesse um carvalho, um pinheiro, um pessegueiro ou um lírio, teria plantado um deles no meu lugar. Mas sabendo que o senhor queria um amor perfeito, estou resolvido a ser o melhor amor perfeito que posso. Amém? Que coisa maravilhosa. No meu lugar, o senhor poderia ter plantado um carvalho, um pinheiro, um lírio, coisa e tal, mas o senhor achou de botar aqui o amor perfeito, então estou resolvido a ser o melhor amor perfeito que posso. Que coisa maravilhosa. Anônimo isso aqui. Deus abençoe. Um hino
O hino é o abrigo de Deus. O abrigo de Deus já está pronto. O irmão Luiz Pereira já está aqui. Já está aqui. O abrigo de Deus. Isso. Então, irmãos, amanhã, a partir das 10 horas, 10h30, não é? 10 horas, termina o primeiro período. Pastor Walter Gonçalves, com uma palestra que só Deus e ele sabe qual vai ser. Sei, tenho certeza que vai ser tremenda. Amém? Glória a Deus. Escuta aqui, enquanto o irmão acerta ali, irmão Isaías, vamos mostrar a igreja de Porto Alegre? Eu estava em Gramado e ia tomar o avião na segunda-feira. Resolvi telefonar para o irmão Nelson Cassiano para ele ir lá no aeroporto, para a gente se ver no aeroporto. Ele disse, não, o senhor tem que vir domingo para cá. Foi isso ou não foi? Hã? Isso. Então eu fui domingo para Porto Alegre. E gostaria de mostrar um pouquinho de Porto Alegre enquanto eles se ajeitam ali. Cadê? Onde está? Está aí? Mandou? Amém. O marcante dia 27 de dezembro de 1998. E a história dessa igreja será contada em duas etapas. Antes e após a honrosa visita do nosso querido pastor Joaquim Gonçalves Silva. E a igreja que está na Grande Porto Alegre deseja boas-vindas ao patriarca dessa mensagem no Brasil, o homem que varreu com sua mensagem de fé todo o território nacional brasileiro e em especial a região sul do país com o programa Fé para Vencer, através das ondas sonoras da Rádio Universo de Curitiba, o qual ficou conhecido, amado, gravado na memória e no coração do povo sulino como o pregador da fé. E jamais poderemos citar a dimensão da obra realizada na região sul do país sem mencionar o nome de Joaquim Gonçalves Silva. Pastor Joaquim, a igreja que está sob a responsabilidade do pastor Nelson Cassiano, carinhosamente te recebe, juntamente com sua estimada esposa, de braços e corações abertos. E como gratidão a Deus pelo privilégio de ter, nesta memorável data, tornado em realidade o sonho dessa igreja, em um dia conhecê-lo pessoalmente, nós aplaudimos o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Abençoe a igreja de Porto Alegre. Amém? Amém. Foi bom conhecer um pouquinho, não foi? Amém. Irmão Luiz Pereira. Oh, que habita no abrigo de Deus, estará sobre as sombras do amor.
suas asas, feliz viverá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor, e delícia sem par, comunhão desfrutar, e para sempre seu nome exaltar. Os que habitam no abrigo de Deus, muito felizes para sempre estarão. Anjos guardam suas vidas e saúde, e seus pés nunca resvalarão. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor, e delícias sem par, comunhão desfrutar, e para sempre seu nome exaltar. O que habita no abrigo de Deus, para sempre seguro estará. Caiam 1000 ou 10.000 ao seu lado, mas a ele nenhum mal cairá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor, e delícia sem par, comunhão desfrutar, e para sempre seu nome exaltar. Minutos somente, com Amor Divino, Pastor Royal Galvão. Vamos ficar em pé nesse momento? Vamos abrir a nossa Bíblia em São Lucas, capítulo 10. Leremos do verso 30 ao 35. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote,
e vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor abençoe esta leitura que foi feita em nossos corações e que tudo reverta para a alegria do nosso coração, para a edificação da nossa fé e para a honra e glória do Teu nome. Pois te pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Dizem por aí que eu sou um contador de história, né? Eu já vou começar lendo logo uma aqui. Era uma vez uma ilha onde moravam os seguintes sentimentos: a alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria, o amor e outros. Um dia avisaram para os moradores desta ilha que ela ia ser inundada. Apavorado, o amor cuidou para que todos os sentimentos se salvassem. E então ele falou: fujam todos, a ilha vai ser inundada. Todos correram e pegaram o seu barquinho para ir a um morro bem alto. Só o amor não se apressou, pois queria ficar um pouco mais com a sua ilha. Quando já estava se afogando, correu para pedir ajuda. Estava passando a riqueza e ele disse: riqueza, leva-me com você. Ela respondeu: não posso, meu barco está cheio de ouro e prata e você não pode caber. Passou então a vaidade e ele pediu: ó vaidade, leva-me com você. Não posso, vai sujar o meu barco. Logo atrás vinha a tristeza. Tristeza, posso ir com você? Ah, amor, estou tão triste que prefiro ir sozinha. Passou a alegria, mas ela estava tão alegre que nem ouviu o amor chamar por ela. Já desesperado, achando que ia ficar só, o amor começou a chorar. Então passou um barquinho, aonde estava um velhinho, e ele então falou: sobe, amor, que eu te levo. O amor ficou radiante de felicidade, que até esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando ao morro bem alto, onde estavam os sentimentos, ele perguntou à sabedoria: sabedoria, quem era o velhinho que me trouxe até aqui? E ela respondeu: o tempo. O tempo? Sim, o tempo. Mas por que só o tempo me trouxe aqui? Porque só o tempo é capaz de entender um grande amor. Só o tempo é a resposta para os sofrimentos. Só o tempo é a resposta para as coisas que acontecem no presente. A resposta para as coisas que não podemos entender ou responder. O assunto é amor divino. E nós ficamos assim, um tanto felizes, porque nós gostamos de ouvir falar de amor. E me veio, ao ser chamado ali pelo pastor aqui, ele disse que é tudo de surpresa, me veio ao coração a essa coisa que nós lemos, essa parábola. E nós observamos que eles estavam todos de viagem, passando por ali. E aquele homem jazia à beira da estrada, sem quase vida e sem esperança. Aqueles que deveriam prestar a ele o seu socorro, eles não fizeram.
Mas veio ali uma pessoa que não tinha responsabilidade com ele, era samaritano, mas ele sentiu amor por aquele homem. E diz que o amor, a expressão do amor, ela é realizada quando nós amamos alguém que não nos ama, ou alguém que nós não conhecemos. É fácil fazer o bem para os filhos, para os parentes, para os amigos. O difícil é fazer o bem para aquele que você nem conhece. Vocês se recordam, irmãos, da parábola explicativa do Senhor Jesus Cristo acerca daqueles que entrariam no seu reino? Ele disse: entra, porque eu estava com fome, deste-me de comer, estava preso e foste me ver, estava doente e me visitaste, forasteiro e me hospedaste. E eles disseram quando? Quer dizer que eles não conheciam. E eu creio, amados irmãos, que nós vivemos esse tempo da manifestação do amor divino. Porque sem o amor, nós podemos fazer tudo o que pode-se uma mente imaginar em prol do povo e até pela causa de Deus. Mas sem o amor, nós não poderemos entrar lá. É o passaporte, é a passagem. Então, amados, se nós aqui nessa noite tivermos assim essa disposição de sermos um bom samaritano, então nós não deixaremos ninguém para trás. Não ficará ninguém à beira do caminho. Não ficará ninguém por mais ferido, por mais maltratado. Nós levaremos todos. E ele fez uma obra perfeita, porque o amor perfeito faz uma obra perfeita. Ele curou, ele passou o vinho, o azeite, ele deu a ele a unção, ele deu a ele o estímulo, e levou ali a um lugar que simboliza uma igreja, e diz: cuida dessa ovelha. Se ficar devendo alguma coisa e for mais do que esses 2 dinheiros, esses 2 centavos, eu pago na volta. Quer dizer, ele fez algo, irmão, para não haver respaldo depois. E eu creio que essa obra que Deus está fazendo em nossos corações é a obra perfeita. Ele nos achou à beira do caminho da vida. Nós éramos um forasteiro, um viajante, um peregrino, e fomos assaltados por esse ladrão chamado Satanás. E uns ele quebrou a perna, outro ele quebrou os braços, outro ele lançou uma lepra, o outro ele degrediu a sua imagem, o outro ele feriu com doenças e coisas semelhantes. E nós, olhando para nós, nos achávamos à beira da estrada da vida, jogados, sem ter ninguém por si, sem esperanças, sem ter forças para caminhar ou para tratar de si próprio. E de repente apareceu o bom samaritano. E eu estou aqui querendo fazer essa aplicação. E esse samaritano nesses dias chama-se William Marron Branco. Deus o enviou por nós. Nós nos recordamos que quando ele estava ali orando no meio daquele guanchumal, pelas dores em sua perna, ao chegar ali de Bilbao, ele saiu. Quando ele saiu, ele disse: eu fui enviado por amor de vós. Ali está a magna expressão do amor de Deus. Quando nós estávamos sem valor nenhum, sem nenhuma esperança, chegou o amor de Deus. Eu fico pensando assim, como isso reflete a nós. Vocês devem se lembrar muito bem do que aconteceu com o irmão Brano acerca daquela jovem de Wilson. Mas, amados, antes de nós pensarmos um pouquinho nisso, eu gostaria de contar uma experiência a vocês. Um certo dia eu cheguei ao sítio de um irmão, e ele disse para mim: pastor, aquela minha égua está morrendo lá embaixo daquelas árvores. E eu disse: mas que coisa, ele está morrendo. E eu saí ali pelo gramado e fui até aquele animal,
ela tinha dado a cria e ela emagreceu muito. E ela estava caída ali ao chão e o seu pequeno potrinho ao redor dela. Eu fiquei parado à distância, olhando, observando, e eu vi quando aquele cavalinho se aproximou dela e chegou no focinho dela e fez assim, aquele barulhinho dele. Ela levantou a cabeça e fez, como quem diz, mamãe, eu vou mamar. Tá bom. E ele saiu andando assim, beirando a ela, e quando ele foi chegando ali ao seu mamadouro, né, seu pequeno, né, ubre, eu vi que ela começou a fazer assim com a perna para cima. Ela levantava a perna, ela reunia todo o restinho de força que ela tinha e levantava a perna para dar de mamar ao seu filhinho. Enquanto ele estava ali mamando, ela estava dando seus últimos suspiros, morrendo, tendo amor, morrendo, procurando cuidar e alimentar o seu filho. Meu Deus, se um animal pode ter um amor assim tão grande por o seu filho, porventura, meus irmãos e minhas irmãs, a esse Deus que nós amamos e servimos, porventura o seu amor não inunda todas as circunstâncias, ultrapassa todos os entendimentos. O amor de Deus, as pessoas cantam o hino, se o mar fosse tinta e coisas semelhantes. Eu digo isso, é muito mais do que isso. Um dia meditando e pensando, eu falei, meu Deus, o irmão Branham diz que se você quiser saber um pouco do amor de Deus, ele diz, se você pega o amor de uma mãe. Quantas irmãs aqui são mães? Levante sua mão e faz assim. Certo, muito bem, pode abaixar. Você ama o seu filho? Amou o seu filho? Ama o seu filho? Pois é, o irmão Branham disse, você pegaria o amor de uma mãe e multiplicaria por 3 milhões de vezes. Aí você poderia ter um quadro do que é o amor divino, que é o amor de Deus. Por isso que nessa noite aqui, nós podemos nos firmar agora aqui e dizer, ainda que os meus pecados sejam tantos como a areia do mar, maior é o amor que é como as águas que cobrem a areia. Maior é o amor de Deus que cobre tudo. Glória a Jesus por isso. O irmão Branham diz que uma gotinha daquele sangue purificaria o mundo. Agora eu te pergunto, esse sangue foi derramado no mundo e para o mundo, mas quem recebe os efeitos dele são aqueles que creem e que aceitam em sua própria vida. Nós precisamos, irmãos, olhar para isso aqui e fazermos como diz um provérbio, não sejas tão forte como as águas que tudo destrói, mas sim como as rochas que tudo suporta. Essa é a hora em que a nossa fé está sendo provada. E eu estava pensando, o que aconteceu com essa parábola acontece conosco. Mas quando nós deixamos de dar valor ao amor de Deus, amor divino, começa a perder os efeitos em nós. Então nós começamos a achar que somos melhor, que somos maior, e que temos uma vida sem mácula, e coisas semelhantes. Mas um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro eleito de Deus, quando ele recebe em seu coração, em sua alma, o significado da expressão do amor de Deus, ele sempre procura se humilhar cada vez mais. Cada vez mais. Vocês lembram muito bem do que aconteceu dos 2 discípulos do caminho de Emaús. Meus irmãos, o momento que eles estavam passando era pior do que os que nós já temos passado ou que ainda vamos passar. Porque eles tudo deixaram por amor de Cristo. Para dizer bem a verdade, até não dava muita assistência à família.
E eles saíram por ali, e eles viram aquelas maravilhas, e todos olhavam para eles com um olhar de respeito. Mas de repente, o Senhor foi tirado. E eles começaram a sentir solidão, desprezo e perseguição. Começaram a sentir-se como derrotados e decepcionados. Vocês imaginem que toda a carga do inferno veio sobre eles, a ponto deles ficarem desnorteados. E de repente eles começaram a razoar-se. E Pedro disse: olha, eu vou pescar. Alguém disse: olha, eu vou com você. Quem sabe eu vou ganhar ali um dinheirinho, vou vender uns peixes para me comprar comida ou algo assim. E eles saíram para um lado e outros para o outro. E dois então falaram: vamos voltar para a nossa cidadezinha, para a nossa vila. Vamos lá arrumar algum serviço, algum quintal para limpar. E os dois saíram arrasados, caminhando pela estrada cabisbaixo, com fome, com sede. Mas de repente, quando eles estavam ali tristes pela estrada, eles perceberam que o amor divino desceu o barranco. Alguém desceu o barranco por você. Nessa longa estrada da nossa vida, em um certo ponto, ele entrou em cena. E ele entrou no meio dos dois, para lhes consolar, para lhes confortar, para lhes animar, para dar a eles um novo ânimo. E quando ele começou a pregar, os dois começaram a sentir algo que eles nunca tinham sentido: arder o coração. Eles começaram a falar: olha, nós nunca ouvimos um pregador igual esse. Porque ele estava exatamente trazendo uma mensagem consoladora. E uma das coisas que mais sustenta a igreja de Deusville é o consolo. Eu perdi meu velho pai o mês passado, e eu não tive ninguém para me consolar. Eu senti uma angústia tremenda ao chegar ao sepulcro dele e ver as flores murchas, as coroas secas e os terrões de terra ali, e pensar: eu estou a 1 metro e meio do meu pai, não posso falar com ele, não posso abraçá-lo, não posso tirar ele daí. Nessa hora, desce aquele frescor do amor de Deus no seu coração. Nem tudo está perdido. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nessa hora, irmãos, eles ficaram tão compungidos que eles não conseguiram fazer outra coisa a não ser segurá-lo. Fica conosco, já está tarde, o sol está declinando. Minha gente, o sol está declinando rapidamente. E ele fez um gesto assim como quem ia mais para frente. Quantas vezes ele faz um gesto e você não o chama, e você não o convida para entrar? Ele fez um gesto como quem ia indo, mas o seu ouvido estava atento a eles, como quem diz: te convide para ficar mais um pouquinho. Ele fez um jeito assim de andar, mas ele estava com o seu ouvido atento para ouvir eles falar: não vá, não te passe de nós, ó divino mestre. Quando eles disseram: ô Senhor, quem sabe um só disse: ô Senhor, ele deu uma paradinha, virou para trás, dizendo: eu sabia que você ia me chamar. Ele sabe de tudo, mas ele quer ver nós nos expressarmos. Oh, irmãos, ele quer ver você o acariciar, ele quer ver você reconhecer, ele quer ver o seu sorriso, mas ele também quer ver a sua lágrima. Vocês se lembram do caso de Wilson, que eu disse? Aquela moça estava ligada ao irmão Branham pelo elo do amor. Quando ela leu aquele livro, ela sentiu-se ligada àquele homem de Deus. E quando nós lemos as mensagens, nós nos sentimos ligados ao céu. E cada vez que ela orava, ele ouvia como que um balido de uma ovelha. Wilton, Wilton.
aquilo trazia sobre ele, sabe o quê? Até uma perturbação, uma preocupação. Wilton! Até que um dia Deus fez com que ele estivesse próximo, e ele ouviu aquele balido mais alto. Nas horas mais difíceis você bale mais alto, e Deus ouve o seu balido. E eu digo aos irmãos, meu tempo está terminando, mas um certo dia eu li num certo livro uma história de um garoto, que o pai dele percebeu que todos os dias, na madrugada, o menino sumia, e só voltava quando o sol estava alto. E aquele homem pensou assim, falou, eu vou sondar o meu filho, para me ver o que é que ele está fazendo. E aquele menino saiu assim, o pai foi sondando ele saiu correndo pelas relvas, subindo, descendo e tal, até que ele chegou sobre uma grande rocha numa serra, e ficou olhando o romper da aurora. Encruzou os bracinhos e ficou ali olhando. E quando o sol começou a apontar, ele levantou os bracinhos para cima assim, e disse assim, ô grande astro, quem foi que te criou, hein? Ô grande astro, quem foi que te formou? Falou por várias vezes. E depois ele cruzou o bracinho como que enfunado assim, disse, você não quer me responder? De todas as maneiras, você diga para este ser que te criou, que eu sinto amor por ele. Aleluia! Não, o pai nunca pregou, mas ali estava algo em seu coração, uma semente eleita, que sentia desejo de encontrar-se com Deus. E aqui nessa noite é um povo que deseja encontrar-se com Deus. Aleluia! Devemos encontrar com Deus, irmãos. O maior anelo do coração de um eleito é olhar para a face de Jesus Cristo. Quando chegar aquela manhã e você olhar para seu rosto, que foi esmurrado, que foi cuspido, que foi espancado por amor de você, então você entenderá o que significou o amor divino em seu coração. Por isso vamos ficar firmados, porque geralmente, irmãos, as pessoas só dão valor a alguma coisa quando perde. E muitos vão dar valor a esse companheirismo porque estão perdendo ou perderão. Muitos darão valor tarde demais. Mas nós estamos aqui nessa noite, meus queridos irmãos, para valorizarmos essa magna expressão de Deus nesses dias por amor de nós, nos enviando a sua mensagem, nos enviando a expressão do seu amor. Esses dias atrás, vou terminar com isto, eu estava saindo de carro lá do Rancho Fundo, né? E eu olhei, caiu 2 siriemas na estrada. E eu pensei, diz que elas são rápidas, eu quero fazer um teste. Soltei o meu Vectra, está em cima dela, né? A Brasilinha 75, mais conhecida por Jabiraca, né? E fui ali em cima. E aquelas duas siriemas, uma pulou no barranco e a outra saiu correndo para a estrada, e eu falei, quero ver a velocidade. E foi. Quando estava mais ou menos a 60 e pouco, ela ia correndo e fazia assim para trás, como quem dizia, vai me pegar. E ela correndo tudo, e eu em cima e vai. De repente, quando ela viu que eu estava chegando mesmo, ela fez assim primeiro. Primeiro ela deu aí ela deu uma batida assim com os pés no chão, e levantou o voo por cima da Brasília e foi-se embora. E eu diminuí a velocidade e pensei, ó grande Deus, Satanás está correndo em cima dessa noivinha, perseguindo esse povo eleito, espancando, batendo, maltratando, desprezando, fazendo afrontas, e ele vem no teu encalço, e nós estamos dando tudo que temos aqui, estamos correndo, estamos indo adiante, mas nós temos um recurso. Glória a Deus! Nós temos um recurso. Satanás não tem asas.
Ele era um anjo e Deus cortou a asa dele. Ele não só cortou a asa dele, como quebrou a espinha dele lá no Calvário. E nós somos águias de Deus. Estamos correndo, tudo nos perseguindo, mas num dia desses, nós abriremos nossas asas e voaremos. Aleluia! Aleluia! Me ajuda o pregador, por favor, ajuda aqui, ó. Ajuda, aleluia, ajuda eu pegar voo também. Eu já fiz isso também com a Siriema. Olha que ver que a coisa tá pega, não pega. Glória a Jesus. Graças a Deus. Escuta aqui. Vamos fazer o seguinte. Você não quer, nessa noite, acabar com aquela raiz de amargura contra sua irmã, contra seu irmão, uma vez por todas? O que me veio mesmo enquanto o pastor Royal falava foi isso, de específico, de especial. Não tem uma coisa que mais prejudica uma pessoa senão a raiz de amargura. As suas orações não são ouvidas. Dificilmente elas se obtêm cura pela oração. Por que você não chama ele e fala, me perdoe, ainda que seja ele quem tenha te ofendido? Por que não chama ela e não faz o mesmo? Porque temos ou não capacidade, asas para voar ou não temos? Vamos ou não para as bodas do Cordeiro, irmão Antônio Leal? Vamos ou não vamos? Ora, escuta aqui, temos ou não capacidade para perdoar? Temos ou não capacidade para tirar uma raiz de amargura? Temos o meio ou não temos? Temos um Deus para isso ou não temos? Não tenha raiz de amargura. É difícil a gente fazer isso. Mas enquanto o irmão Antônio te mostra que há umas bodas do Cordeiro e você tem que alçar voo para lá, e que com essa raiz de amargura você não consegue, então você faça alguma coisa que você acha que deva fazer aqui dentro. Aqui dentro. Se é vir aqui, se é chamar a pessoa aqui na frente, seja lá onde ela está, se é alguma coisa, se não está aqui, você faz aí com Deus um propósito no seu coração. Enquanto o irmão Antônio Leal canta que nós estamos indo para as bodas do Cordeiro, você faça alguma coisa por si mesmo nesse sentido. A maior parte da raiz da amargura é criada simplesmente por sentimentos, aliás, todas elas, por sentimentos pessoais, por essa coisa que o profeta diz que é o maior inimigo que nós temos. Vamos fazer isso? Isso me veio enquanto ele falava. Faça isso. Tira a raiz de amargura. Enquanto o irmão Antônio Leal canta. Vamos ficar em espírito de oração e você faça o que o Espírito te induzir a fazer. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor justo juiz a mim
sei que dará, não somente a mim, mas a todo aquele que vencer a coroa da vitória, lá no céu vai receber, quando a luta terminar e a espada eu guardar, vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro, quando a luta terminar e a espada eu guardar, vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro. Aproxima o grande dia, glorioso da vitória, quando o exército de Cristo será coroado de glória, quando a luta terminar e a espada eu guardar, vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro, quando a luta terminar e a espada eu guardar, vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro. A peleja é intensa, mas já chega ao seu final, quando então vou receber o meu galardão real. Lutarei varonilmente como um filho de Abraão, com a prudência de Davi e o valor de Gedeão. Aproxima o grande dia, glorioso da vitória, quando o exército de Cristo será coroado de glória, quando a luta terminar e a espada eu guardar, vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro, quando a luta terminar e a espada eu guardar, vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro. Irmã, por que você chora aqui à frente? Quero perdoar o meu esposo que foi embora. Oh, Jesus, me ajuda. A senhora não conseguia perdoar? Eu acho que eu perdoo, mas sempre tenho sentimentos. E agora? Me sinto leve. Leve. Amém. Graças a Deus. Toda a igreja levanta a mão, a seu favor.
para manter a sua alma leve, seu espírito encorajado, lembrando do amor de Jesus por aquela moça lá de Wilton. Alguma coisa estava clamando dentro da senhora também, chamando. Graças a Deus. Vou na frente, porque não está aqui, mas eu senti de vir à frente. O Espírito te induziu a fazer isso? Sim. Graça. Vamos dizer todos, graça. 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 Aleluia, Senhor. Irmão, a tua fé te salvou. Amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Graça. Isso vale mais do que tudo, né? Vale mais do que tudo. Um coração ser aliviado, sair o peso, o sentimento, a raiz da amargura, e vai ver a grande vitória que ela vai ter no amor divino, a tremenda vitória do amor divino que ela vai ter. Amém? Glória a Deus, aleluia. Graças ao Senhor, graças. Pastor Ivaldo, termina aqui com a oração. Então, reunião pública de manhã só amanhã. Sexta-feira e sábado é somente para os pastores terminarem seus assuntos. E domingo de manhã ninguém deve perder, né? Glória a Deus, aleluia. Pastor Ivaldo, vamos ficar de pé. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, pela libertação, pela cura, pelo poder vivificador desse amor divino em cada coração, Senhor. Que esse alívio possa ter acontecido com muito e muitas mais pessoas, Senhor. Quantas que acertaram lá onde estavam, Senhor? Quantas perdoaram nessa noite? Quantas foram levadas por esse amor divino a selar este culto com perdão em seus corações, perdoando alguém que deve a eles, ó Pai. Nós unimos isso, concordamos, Senhor, com essa tremenda vitória deste culto em cada coração. Guarde e leve em paz, Senhor, cada um para os seus lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus vivo. Amém. Amém. Olha, os 2 períodos ficarão sob a responsabilidade total da mesa, viu? Da mesa. Sexta e sábado. Muito bem. Então, lanche para os pastores, seus acompanhantes, suas famílias, não é? E amanhã de manhã, meus queridos irmãos, colegas, logo 7h30 a gente dá início à parte devocional. Pastor Elias, como é que você fala? Graças a Deus. Vire um para o outro irmão, despeça dizendo: Deus continue te abençoando, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo. Vamos ficar cantando aqui, o pessoal da casa. Vamos cantar, vamos cantar. Entre a família de Deus.
entre a família de Deus. Muito amor e felicidade, há um lugar para ti, há um lugar para todos, entre a família de Deus. Muito amor e felicidade, há um lugar para ti. Se na vida te faltar amigo, vem para a casa de Deus. No lar da glória convida a entrar, há um lugar para ti, há um lugar para todos, entre a família de Deus. Muito amor e felicidade, há um lugar para ti, há um lugar para todos, entre a família de Deus.